Olá, bem-vindos ao último episódio do ADN Talks, uma iniciativa da Agência para a Energia. O meu nome é Rui Fragoso, sou diretor da Direção de Edifícios e Eficiência de Recursos e hoje vamos falar sobre edifícios, mais concretamente do desempenho energético dos edifícios e aproveitar um importante momento de alterações legislativas. O nosso convidado de hoje é Eduardo Maldonado, professor catedrático e aposentado da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O professor é autor de mais de 200 de publicações técnicas, incluindo livros e artigos e revistas científicas. Tem uma ampla experiência no setor dos edifícios, já vamos falar disso mais em detalhe, tendo sido, entre outros, coordenador do GPPQ, apoio ao Programa Quadro Europeu de Investigação e Inovação, FP7 e Horizonte 2020, e também presidente da ANI, Agência Nacional de Inovação. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Vamos começar com um breve enquadramento e diagnóstico. O setor dos edifícios consome cerca de 1/3 de energia final, apesar de serem responsáveis apenas por 5% das emissões em âmbito 1 ou 18% das emissões em âmbito 2. Segundo o INE, 35% apresenta uma qualquer necessidade de reparação. Segundo o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, mais de 50% dos edifícios têm classe de desempenho D ou pior. Também, segundo a estatística mais recente, 1/5 das pessoas têm dificuldade em manter as habitações confortáveis. Perante este diagnóstico, o professor tem acompanhado o setor dos edifícios ao longo dos anos. O que é que destaca deste retrato como aspectos e como é que tem visto a evolução deste setor ao longo destas décadas? Desde que começamos com as diretivas europeias e mesmo antes, a partir da primeira crise do petróleo dos anos 70, já lá vão 50 anos, as pessoas começaram exatamente a preocupar-se com os custos, sobretudo do aquecimento na altura. E focando mais nas iniciativas europeias, e aqui, porque essas é que têm impacto aqui em Portugal, a introdução da diretiva europeia foi fundamental e eu vejo a evolução como extremamente positiva. Não só em Portugal como em toda a Europa, mas agora vamos nos concentrar obviamente aqui em Portugal. Concretamente, conseguimos ter regulamentos que passaram a ser cumpridos, enfim, um cumprimento que não era assim muito comum antes dessa situação. Começamos a ter regulamentos cada vez mais exigentes, como se impõe, e que obviamente transformam também o grau de conforto que se consegue dentro das habitações. Os sistemas de construtivos, os envolventes, os isolamentos, os sombreamentos, etc., tudo isso tem sofrido uma evolução muito positiva no mercado. Hoje não se consegue construir um edifício novo como se construía no fim do século passado, vamos dizer assim. E, portanto, temos uns edifícios novos e, portanto, uma nova geração de edifícios muito mais eficiente ou menos ineficiente, se quisermos pôr de uma outra forma. O que me preocupa mais ainda é o enorme parque de edifícios antigos construídos antes destas regulamentações, que representam uma proporção muito grande do nosso parque construído e que não tem nenhumas preocupações e onde continuamos a ter imensos problemas. Arrisco dizer então que talvez a parte regulatória e legislativa foi um aspecto impulsionador e positivo, mas o esforço e o impacto prático no grande estoque de edifícios residenciais continua a ser ainda um aspecto a melhorar e de foco. Sim, o aspecto regulamentar teve um impacto muito importante, até porque havia muita reação aos regulamentos. Aliás, não somos só nós, toda a gente tem. Quando somos obrigados a fazer qualquer coisa, não gostamos e tentamos reagir. Mas, portanto, tudo isso acabou por passar a noção para a população. Por exemplo, há 40 anos ninguém perguntava se o edifício era isolado ou se tinha vidros duplos. Hoje toda a gente quer saber se tem isolamento, se tem vidros duplos, portanto passou para a cultura geral. Portanto, o próprio cidadão, quando vai procurar uma casa para comprar ou para arrendar, pergunta por isso, quer saber. Não digo que seja 100%, que não quer 100% da população, mas a grande maioria das pessoas estão sensibilizadas para o problema. Muito bem.
Durante 15 anos, o professor coordenou iniciativas europeias, como a ação concertada para a Diretiva do Desempenho Energético dos Edifícios. Vou convidar o professor depois a explicar um bocadinho melhor do que se trata. Pergunto-lhe qual o contexto europeu e como é que Portugal compara com os outros Estados-membros no domínio do desempenho energético. Uma pergunta complicada. Primeiro, nós não podemos comparar-nos diretamente com outros climas, por exemplo, Finlândia, Escandinávia, etc., porque eles têm preocupações com clima que são totalmente diferentes dos nossos, não é? Portanto, têm invernos extremamente severos e os verões praticamente, enfim, agora parece que com as alterações climáticas começam a ser um bocadinho mais quentes, mas para eles o quente é algo que para nós é uma temperatura normalíssima, que não é propriamente quente. E portanto eles tiveram que ter outros tipos de cuidados, e eu diria que nesse aspecto, se calhar o parque construído no norte da Europa tem melhor qualidade que o nosso. De qualquer forma, nós temos uma construção tradicional muito boa, muito adaptada ao nosso clima. E a construção moderna, sobretudo a invasão de envidraçados, fachadas envidraçadas, etc., que importamos da arquitetura a nível mundial, digamos assim, não tem sido a mais benéfica para nós. Por muito bom que seja o vidro que se coloca num edifício, ele implica sempre, em termos de um clima quente como o nosso no verão, uma carga muito apreciada. E nesse aspecto isso tem-se sobretudo verificado a nível dos edifícios de serviços, mas também um bocadinho em alguma arquitetura moderna para o residencial. Mas eu diria que o problema é essencialmente no edifício não residencial. Temos vidro a mais, não sombreamos tão bem como devíamos, e isso vai implicar algumas alterações no futuro. Bem, fale-nos um bocadinho da CAIPBD. O que é coordenar 27 Estados-membros, mais a Noruega, na altura o Reino Unido também, para discutir estas matérias? Como é que foi esse desafio ao fim de 15 anos? Foi uma experiência de que guardo ainda uma memória muito positiva. Foram 15 anos de trabalho com, por um lado, a Comissão Europeia, por outro lado, com todos os Estados-membros, na altura 28, mais a Noruega, mais outros países convidados. Aliás, uma ideia que foi lançada e que tem continuação, porque eu fui coordenador nos primeiros 15 anos, mas depois já há mais 15 em cima desses, portanto a iniciativa continua com outro coordenador e que, segundo percebo, continua a correr bem. Foi fundamental, foi no arranque da transposição da diretiva nos diferentes países, e era difícil, ainda hoje é, e era preciso apoiar os Estados-membros nessa transposição. E, portanto, era um fórum, portanto, isto é uma ação concertada para a transposição da EPBD, e o que se pretendia era exatamente comparar o que os diferentes Estados-membros faziam, retirar as melhores práticas e inspirar os Estados que tinham mais dificuldade ou menos ideias em conseguir também adotar esses bons princípios e as boas práticas dos outros. Portugal ficou, acho eu, muito bem visto. Primeiro porque a ideia foi nossa, fomos nós os primeiros coordenadores. Em segundo lugar, porque a nossa transposição das diretivas iniciais, portanto, da primeira e da segunda, que são aquelas que são cobertas por esse período de 15 anos, foram também das mais avançadas em termos europeus. E, portanto, conseguimos um belíssimo sistema de certificação na altura, que não era fácil. Conseguimos também regulamentos, nós já tínhamos, mas conseguimos melhor. Portanto, houve muito progresso, e acho que foi uma ferramenta muito útil. E foi tão útil que levantou interesse em toda a parte. Eu, como coordenador, recebi contactos e fui visitar Estados Unidos, China, Austrália,
a Arábia Saudita. Houve imensos países fora da União Europeia que estiveram interessados exatamente em acompanhar os trabalhos da ação concertada. Muito bem. Demos um bom pontapé de saída, pelo que eu percebi, com as duas primeiras. Tivemos uma terceira diretiva em 2018 e agora vamos para uma quarta versão da EPBD. Quais são os elementos desta atual versão que considera mais desafiantes? Esta quarta versão da diretiva vem na linha óbvia das versões anteriores, mas muda o conceito, que é o conceito da energia zero para emissões zero. E, sobretudo, neste contexto, embora pense que esta nova diretiva ainda não obrigue a fazer isso, o carbono zero para os edifícios implica também a energia embebida e, portanto, já está a dar os primeiros passos nessa direção, embora não esteja ainda obrigatório, até porque não há efetivamente ainda dados concretos que nos permitissem ser muito mais precisos na quantificação da energia embebida dos materiais de construção e, portanto, essa transição vai ser muito difícil. Mas ainda não é para esta diretiva, vai ser para a próxima, para a quinta versão é que virá essa dificuldade. De qualquer maneira, esse primeiro passo agora vai ser um passo difícil de dar. E o caminho para as emissões zero, mesmo com uma primeira tentativa de quantificação da implicação das implicações da energia embebida. Em termos de regulamentação, eu penso que nós estamos no bom caminho, mas gostaria muito de ver um regulamento realista. Isto agora é uma mensagem para quem tem o poder de fazer essa transposição. Gostava de ver esse regulamento realista e que fosse mesmo exigente, porque hoje em dia os edifícios que nós estamos ainda a construir são edifícios que não são carbono zero nem emissões zero, não é? Como todos sabemos. O que significa que se queremos ter esse padrão em 2050, o edifício construído hoje, 20 e poucos anos do prazo, vai ter uma remodelação ainda na sua vida, importante e cara. E, portanto, nós se calhar já deveríamos ter um regulamento que não obrigasse agora, e portanto para a próxima transposição eu gostava de ver um regulamento em que os edifícios que forem considerados legais para construir depois da transposição não precisem de uma renovação antes de 2050. Sim, isso é importante. Aliás, a ideia que está subjacente efetivamente é que estes edifícios possam ficar resolvidos, por assim dizer, até 2050, e desejavelmente que não tenham que fazer intervenções profundas, salvo eventuais naturais manutenções Sim. e acompanhamentos dos próximos 25 anos. Mas vai ter uma reação provavelmente importante do mercado, porque a transformação vai ser importante. E, portanto, é preciso que haja a coragem para, efetivamente, implementar uma transposição que nos garanta esse objetivo. Falamos em emissões nulas, falamos em ciclo de vida, falamos naquilo que há de ser o desempenho desses edifícios novos. Que sugestões é que deixaria para a implementação de alguns pontos que considera desafiantes? Além de outros que possam estar também na diretiva que identifique. Há muita coisa a fazer, como é óbvio. Se isto fosse um problema fácil, já tínhamos a solução há muito tempo e estava implementada. Portanto, a transposição desta diretiva, como das anteriores, vai sempre ser controversa, vai ter muitos pontos que vão ter que ser considerados, digamos assim, durante a elaboração quer do documento legislativo, quer depois de todos os documentos disso e mecanismos de apoio que vão ter que ser feitos. Vamos começar por o método de cálculo. Portanto, o método de cálculo vai ter exigências muito maiores do que a que tem agora. Digamos que vão ter que ser aplicados aos edifícios residenciais um método de cálculo, diria semelhante, porque dinâmico, que já hoje é obrigatório para os edifícios não residenciais. Isso significa alargar
o campo de atuação da simulação dinâmica a um universo de edifícios muito maior. Portanto, edifícios residenciais são a grande maioria dos edifícios que são construídos. O que significa que, se calhar, vamos ter uma dificuldade de técnicos qualificados, um déficit. Porque não há pessoas, técnicos treinados, digamos assim, para fazer isso. E, portanto, a primeira grande dificuldade que eu vejo e que vai obrigar aí a algum trabalho é a formação de um número suficiente de técnicos para... E, portanto, é a combinação entre o grau de dificuldade dessa ferramenta com o número de técnicos, o treinar os técnicos e, sobretudo, dar valor também ao trabalho depois dos técnicos, porque, sem dúvida, que isso que vai dar mais trabalho depois a fazer a aplicação. O segundo ponto que eu vejo muito desafiante na transposição desta diretiva é a questão exatamente dos edifícios existentes que nós já falamos agora, que é o plano de renovação, que vai ter que ser revisto. Aliás, o ELPR, o plano a estratégia de longo prazo para a reabilitação dos edifícios, pela diretiva tem que ser feito agora daqui por um mês, este mês de dezembro deverá sair a nova versão. Não sei se vamos cumprir o prazo ou não, mas também se for mais um mês, menos um mês, não é muito crítico, mas vamos ter que ter qualquer coisa que seja talvez um bocadinho mais realista do que a última versão, a última que é a atual, aquela que existe, e na qual eu me permito dizer que é relativamente fácil tratar com os edifícios não residenciais, é relativamente fácil tratar com os edifícios de habitação unifamiliares, são tipologias mais fáceis, digamos assim, de abordar. Há um problema muito sério na abordagem dos edifícios multifamiliares que, embora menos que os outros, abrigam muito mais pessoas, porque têm muitas unidades cada um, são a base das cidades, portanto, Lisboa, Porto, Coimbra, enfim, as grandes cidades, todas elas, e não precisa ser uma grande cidade, algumas até pequenas cidades, têm edifícios que são aquilo que nós chamamos condomínios, não é? E a legislação neste momento, e o ELPR também, é totalmente omisso na forma de tratar esses casos. E, portanto, essa é uma dificuldade que eu gostava de ver ultrapassada nesta nova diretiva. E, para não me alongar muito mais, eu diria mais uma última questão, que é o acesso às renováveis. Portugal tem sido extremamente, eu diria, facilitista na forma de transpor os requisitos para a envolvente. Devíamos ter ido mais depressa do que fomos. Por outro lado, para a implementação das renováveis, acho que estamos a ser muito limitativos, porque ao não permitir que a energia renovável captada por um edifício possa ser produzida fora do local do edifício, estamos a fazer uma grande limitação. É muito fácil, se estivermos numa aldeia isolada no meio de Portugal, nas beiras, num sítio qualquer, colocar qualquer captação de energia renovável é fácil. Mesmo numa vivenda é fácil, numa cidade há sempre terreno e há sempre maneira de colocar. Nos edifícios multifamiliares, mais uma vez, é essa a tipologia que eu considero mais difícil, não há área suficiente. A área de implantação não permite satisfazer as necessidades de renováveis de todo o edifício. E, portanto, ao limitarmos a captação de energia solar sob qualquer forma, não renovável, não precisa de ser fotovoltaico ou solar térmica, estamos a impedir esses edifícios na prática de ter energia renovável, a não ser que seja a tal energia renovável que vem via bombas de calor com o coeficiente de desempenho, o COP, o famoso COP de maior que 3, não é?
E, portanto, temos aí um problema sério na transposição, e eu recomendaria que durante a transposição pensassem um bocadinho em fazer como outros países fazem, que permitem que haja importação mais ampla de energia renovável para o edifício. Muito bem. Há pouco falava na ELPR, na estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios. Efetivamente prevê uma grande dimensão da renovação do estoque de edifícios, principalmente os mais antigos, mas numa perspectiva que todos os edifícios de alguma forma até 2050 terão que ter qualquer tipo de intervenção. Que sugestões nos condomínios, porque percebi que são esses o ponto que identificou mais difícil. Tem alguma sugestão que gostaria de deixar sobre o que é que podemos fazer para resolver o tema dos condomínios e a facilidade de poder executar obras conjuntas? O problema dos condomínios é um problema real. Eu diria quase que neste momento, a menos que um condomínio seja formado por uma grande maioria, se não a unanimidade, de pessoas bem informadas e com vontade de melhorar o desempenho energético do edifício, é praticamente impossível, sobretudo nos condomínios de grande dimensão, fazer este tipo de intervenção. Aquilo que se pretende para tornar carbono zero em 2050. Nós precisamos, perdão-me lá usar este termo, de um simplex. Há que simplificar imenso a lei dos condomínios, porque neste momento, para uma obra de melhoria que não seja obrigatória, que é o caso ainda, penso que não é a ideia de tornar obrigatória a intervenção neste tipo de edifícios, nem nos outros, em qualquer outro. Sendo uma obra facultativa, a lei nacional dos condomínios obriga a uma grande maioria, se não mesmo a unanimidade, da aprovação dos condóminos. E basta que haja um que diga que não quer e torna-se impossível fazer. Portanto, nós precisamos de uma mudança radical da lei que rege os condomínios para este tipo de intervenções. Portanto, vai ter que ser um trabalho conjunto que tem que ser interministerial, porque vai mexer com a habitação, vai mexer com a energia, portanto vão ser vários os ministérios envolvidos neste processo. Mas realmente não tenho números concretos, a ADN terá certamente números concretos sobre o número de edifícios multiresidenciais de condomínio que foram intervencionados, mesmo com aquele programa de apoio que foi aberto. Penso que foram muito poucos. E assim não vamos lá, porque sem uma atuação forte nos edifícios multifamiliares, nós nunca vamos conseguir atingir o nosso objetivo da meta de descarbonização total, sobretudo das grandes cidades, das 10 cidades todas, até 2050. Temos um número ainda apreciável de edifícios multifamiliares em Portugal, dos 3,5 milhões, meio milhão. Sim. São edifícios multifamiliares, mas tem uma representação muito grande do ponto de vista do número de pessoas e de famílias que habitam, praticamente metade da população. O exemplo que referiu do aviso para os condomínios, realmente eu consideraria como um pontapé de saída, como experiência, como abordar o financiamento, mas também reconheço que temos ainda muita dessa experiência para incorporar e melhorar. A estratégia de longo prazo vai ser substituída, como o professor referiu, o Plano Nacional de Renovação dos Edifícios, que terá que ser entregue para o final do ano que vem, uma versão draft até ao final deste ano. O que é que gostaria de ver vertido nesse novo documento? Além dos temas que já referiu, mais algum aspecto que gostasse de ver vertido nesse plano? Espero não ser mal interpretado, mas gostava de ver incorporado nesse documento uma grande dose de realismo. Eu acho que neste momento aquilo que está previsto é realmente uma utopia. É um primeiro exercício, eu concordo que não é fácil fazê-lo. Mas só pensando na questão de falta de verba, isto é, não há efetivamente neste momento disponibilidade financeira nem do público nem do privado para gastar aquela quantia que está lá prevista e que está
altamente desatualizada. Não sei quanto é que vai sair agora a estimativa para a nova versão, mas se não for para o dobro, vai ser quase o dobro, porque entretanto houve uma inflação muito grande nos custos dos materiais, das obras, etc. E também porque há falta de vontade, as pessoas não querem neste momento ainda fazer esse tipo de obras. E portanto era preciso uma grande lição de campanha de informação, mas isso é para além do HELP. Portanto, o HELP, o novo HELP, não sei como é que se irá chamar, se mantém com o nome, deverá também atuar, quer dizer, ter medidas para convencer o cidadão de que é necessário fazer aquilo. No fundo, que sejam atrativas o suficiente para o cidadão avançar. Exatamente. Com a realização das obras. Inclusive, por exemplo, com benefícios fiscais ou outros bem calculados, adequados que tornem interessante fazer esse tipo, que não sejam pesadelos. Com todos os esquemas de incentivos que foram lançados têm recebido críticas, podem ser justas ou não, mas o certo é que se olharmos para a imprensa e para a reação do público, tem sempre problemas burocráticos e, portanto, precisamos de passar uma imagem pela positiva, porque neste momento eu diria que a maior parte das pessoas está reticente sequer e sempre desconfiada que aquilo que é para uma dor de cabeça. Benefícios fiscais, incentivos, naturalmente financeiros. Sim. Estava a tocar nos programas de financiamento. Sim. Como é que vê o papel da banca no apoio, essencialmente privado, para a mobilização desses milhões que são necessários até 2050? A banca já tem, já há mecanismos de garantias, sobretudo mecanismos de garantia que a União Europeia dá, que o Estado português também dá. A banca poderá efetivamente facilitar. Já vi alguns esquemas em que, por exemplo, se tiver um certificado energético de melhor classificação, uma atençãozinha na taxa de juros, devia ser mais eficaz, devia ser mais atrativa, torna mais atrativa, etc. Mas são muito, muito pequenas. Eu não acho que a banca pode ajudar, mas não vai ser o fator decisivo. Muito bem. O tempo voa, professor, vamos nos aproximando do fim. Para terminar, aproximamos num momento de transição energética no setor dos edifícios. Que mensagem é que gostaria de deixar aos cidadãos e às empresas, aos agentes do mercado, com vista a acelerar a transição energética? A transição energética é uma inevitabilidade. Nós vamos ter mesmo que a fazer e, portanto, vamos ter que a fazer com calma, com realismo e com algum cuidado. Há, se calhar, aspectos que precisam de ser mais bem comunicados, mas, sobretudo, a questão dos custos continua a ser, para mim, o ponto crítico. Nós deveremos incentivar, sobretudo, para iniciar medidas com viabilidade económica. E não estar a recomendar coisas que não tenham viabilidade económica. Podem ter outros benefícios, por exemplo, os vidros duplos, aumentam o conforto, reduzem a acústica, portanto, toda essa interação. Portanto, há a possibilidade de nós conseguirmos intervir de outra forma que não seja só mesmo com a poupança de energia. Muito bem. Para finalizar, no fim de cada episódio, solicitamos aos nossos convidados que completem a seguinte frase. Para si, transição energética é? Eu vou dar duas respostas. Ok, pode não ser. Não sei se há essa tradição ou não, mas eu vou dar duas respostas e vou-me colocar em duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva da humanidade. E a perspectiva da humanidade é a transição energética, é a sobrevivência. É a nossa sobrevivência. Sem isso, o planeta vai entrar em crise. Do ponto de vista do cidadão, olhando para os custos,
Não, eu agora não estou a falar a nível pessoal, estou a falar a nível daquilo que se vê na literatura, nas reações. A transição energética é um pesadelo. E, portanto, nós precisamos de atacar o problema do custo de frente. Muito bem. Professor, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigado por nos trazer a sua visão, a sua perspectiva e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade para este ADN Talks. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim desta temporada. Foram 6 episódios onde tivemos a oportunidade de ouvir vários temas, discutir com vários intervenientes, mas acima de tudo numa perspectiva de procurar uma transição energética mais eficiente, mais sustentável e mais justa. Pudesse de alguma forma apoiar quer os cidadãos, quer as empresas e também o Estado. Tivemos aqui vários convidados que nos deram a sua perspectiva, mas acima de tudo tivemos o ACI, do outro lado, preocupado em acompanhar estes episódios. Convidamo-lo de alguma forma a reouvir estes ADN Talks e a partilhar também nas plataformas habituais com quem possa ter interesse sobre estes episódios. Todos juntos, de alguma forma, seguimos mais fortes. Voltamos em breve, contamos vir com novos temas, com novas perspectivas, com a mesma energia de sempre. Resta-me agradecer, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.